Olá, tudo bem? Eu sou a Pamela Rocha, do projeto Mulher Única, Tu Estás Livre. Estamos mais um dia nessa programação e hoje eu vou entrevistar a doutora Juliane Machado. Ela é a criadora do curso Comunicar para Humanizar. Ela também é bióloga, psicanalista e está cursando teologia e pedagogia. Tudo bem, doutora? Boa tarde, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Pamela. Muito obrigada pelo convite especial. Espero que a nossa conversa seja bem produtiva nesse dia. Então, o mais interessante, doutora Juliane Machado, é que nós temos um projeto de mulheres que motiva mulheres. E esse tema do curso Comunicar para Humanizar é muito lindo. Mas antes de você me explicar sobre o curso, eu quero que você me explique um pouquinho sobre os livros. Porque o tema Amores de Mentira, Ela e Elas, fala totalmente sobre mulheres. Você pode me explicar sobre esses dois livros? Claro. O primeiro deles, Pamela, que é o Amores de Mentira, na verdade os dois falam muito sobre mim. É quase um relato biográfico, né? Na sua totalidade. Mas o primeiro eu fiz como uma autoterapia de livramento de culpa, de remorso, de rancor, frente a algumas decepções amorosas que eu tinha tido. Então, eu lembro que eu sentei na mesa do computador, né? Sentei na cadeira na frente do computador e as ideias começaram a ir passando e foi fluindo. Eu fiz o livro em 5 dias. Qual que foi o ano que você fez? 2019. 2019 para 2020. Esse foi o qual tema? O Amores de Mentira. O início, o título era Histórias Reais sobre Amores de Mentira. Mas aí eu achei muito longo, pouco atrativo, se bem que no marketing eu ainda sou bem iniciante, né? E acreditei que Amores de Mentira soava melhor, soava mais chamativo. E por que eu escrevi foi algo curioso. Em 2019, eu tinha tido um relacionamento que realmente eu me apaixonei. Uhum. E acontece com muitas mulheres, né? Nossa, muito. E era um relacionamento que a comunicação era muito falha. Por medida dele e medida minha. Eu trabalho a comunicação, não significa que eu sempre me comuniquei bem ou que eu sempre me comunico bem. Porque é uma aprendizagem eterna e interna. E a gente aprende todos os dias, né? Todos os dias, de várias maneiras, em todos os espaços. Isso. Né? Então, assim, soa muito raso. Humanização, vamos humanizar. Se a gente ainda não sabe nem se comunicar entre nós mesmos. Isso. Né? E a humanização, a premissa é essa. Você tem que saber se comunicar. E aí perpassa empatia, escuta e todas as outras habilidades dentro da comunicação. Sim. Então, eu decidi fazer esse livro porque eu acreditava que ele era a minha pessoa. Que legal. Aparece assim um sentimento de posse, a tua história, né? De superação, né? Sim. E aí, quando terminou aquele relacionamento, foi por uma mensagem. Então, aí, mais uma vez, uma comunicação ineficaz, né? Totalmente. Sem respeitar aquele período que a gente ficou junto. Isso. E eu decidi assim, eu falei, Deus meu, eu preciso me aliviar de tanta carga por coisas que talvez eu insisti que não eram para mim. E Deus sempre me deu o holofote que não eram para mim. Mas eu insistia por acreditar que não é possível. Todo mundo tem alguém, como é que eu não tenho? E pode ser até um pouco de carência também, né, doutora? Que muitas mulheres têm. Muitas. Carência, autoestima, comodismo. Querer provar para si que pode ter um relacionamento duradouro com alguém. A gente se perde. A gente não se acha mais quando a gente está no meio de um relacionamento que não é nosso, não é pra gente, na realidade. Então, fazer esse livro foi realmente uma técnica que, sem querer, me ajudou muito. Porque daí me fez remover certos fundos, certas feridas que não estavam bem curadas. E eu não digo para você que são completamente curadas, mas hoje eu respeito muito a minha história e minhas escolhas. Não existe culpa, mas existe responsabilidade. Que bom. Né? Porque e isso a gente te levou a entender a mulher que você é, né? Que na época você não conseguia entender. Totalmente. Hoje eu me reconheço como mulher. Se você me perguntar
Eu tenho 34 anos. Se você me perguntar ali com 28, 29, eu me senti uma menina. Uma imatura ainda, né? Imatura total. Aquela coisa assim, ansiosa, aquela ansiedade doentia, aquela pressa de resolver, aquela pressa de falar, aquela pressa ou não vontade de escutar para falar primeiro. A gente tem muito isso na comunicação, Isso né? é muito importante, doutora. Muito. As pessoas querer ter pressa e acabar atropelando fases da vida. Sim. Por isso que se machuca, vem a queda. A gente... É aquele velho ditado, né? Você não pode andar um espaço maior que as tuas próprias pernas. Exatamente. Mas a gente tem essa tendência. É natural, é inerente da gente, porque a gente, de certa forma, é um pouco ególatra, no sentido assim... bom, se eu tô numa situação ruim, mas ele tá numa situação pior, né? Claro que eu posso encaminhar ele para um lugar melhor. E não é assim. Eu acho que a gente tem que respeitar o livre-arbítrio, o tempo de aprendizagem de cada um, os valores, os princípios. Isso. Tem que entender o que para mim funciona, o que para mim é tolerável. Porque o que para mim é inegociável, não adianta. Bater, é murro em ponta de faca. Não vai mudar a pessoa porque você quer. Que, geralmente a pessoa ela é uma projeção sua, não o que ela realmente é. Aí quando ela começa a mostrar o que ela realmente é, começam os conflitos. Então, aonde que o relacionamento começa errado? Nas primeiras comunicações. Isso. No início. Você tá apaixonada, então aquela questão toda hormonal também um pouco te bloqueia, o teu raciocínio lógico. Mas eu acredito que E você coisas... acaba sendo manipulado pelo ambiente que você está vivendo. Totalmente. Por causa dos sentimentos, das Totalmente. emoções, da guerra que tem dentro de você, acontece com muitas pessoas. Totalmente. Você mistura muito. E você acaba não construindo essa qualidade de relacionamento. É porque, na verdade, você vai assim, tem que fazer dar certo. Eu tenho que fazer dar certo. Não é assim. Hoje eu penso, vai dar certo. Se eu fizer, ele fizer. E se Deus quiser. Se Deus não quiser, pode ser o relacionamento mais perfeito, mas não vai existir. Exatamente. Então, assim, ter essa certeza, essa confiança, deixa as pessoas assim muito mais livres de certos pesos que não precisam carregar. Exatamente. Você não é culpada de algum relacionamento ter dado errado, porque você se doou para a pessoa e a pessoa não te deu em troca. Aí foi o problema dela. Mas, na verdade, foi o que ela podia te dar. E foi o que você se permitiu receber. Então, não existe culpados. Existem os dois errados que trilharam um caminho para aprender alguma lição. Essa é a base. Você pode ver como uma lição ou um castigo. Aí você decide. E é dessa forma, doutora, que você vê esse tema, Amores de Mentira? Os dois errando juntos? Sempre. O lema é ninguém erra sozinho. É, né? Ninguém erra sozinho. Tanto que se a gente fizer um exercício e retornar certas vivências ou certos sentimentos, quantas vezes você pensa assim que tá amando uma pessoa, né? A gente já engrandece esse sentir e de repente ela te frustra em alguma atitude e você não quer mais ver ela pintada na frente. Então não era amor, porque amor não se caracteriza dessa forma. Quantas vezes você diz que ama a pessoa, mas a pessoa precisa de você para escutar e você não tem tempo, não se dedica àquela escuta. Isso não é amor. Então, assim, o amor singelo, amor, que é o da humanização, eu acredito que ele deve estar dentro dos relacionamentos amorosos, mas dificilmente a gente encontra. Falando sobre amor, doutora, eu achei muito interessante uma frase sua, que é essa frase aqui, ó. Me explica sobre a frase todo mundo é formado pela linguagem de amor. Ah, sim. Essa frase é sua. Todo mundo tem uma linguagem, é formado por uma linguagem de amor. Eu achei super interessante. Existem, na teoria, 5 linguagens de amor. São elas: palavras de afirmação, toque físico, presentes, tempo de serviço e qualidade de tempo. Que lindo. Então, é muito importante o casal reconhecer a linguagem sua própria, né? E do outro. Porque, por exemplo, se eu estou num relacionamento que, para mim, e isso é verdade, para mim, qualidade de tempo é essencial. Não existe relacionamento sem qualidade de tempo. Para mim, essa é a linguagem-chave. Dentro dela, eu gosto de toque físico, gosto de presentes. E a que menos eu me importo tanto é tempo de serviço e palavra de afirmação. Não adianta eu querer estar com alguém que não entende que a minha linguagem é essa e que não entende que, para mim, certas coisas são importantes, mas para ele, por não ser, ele não vai me ceder esse tempo.
Nossa, Ou isso desgasta, né? muito, porque daí vira um embate, não é mais uma parceria. É sempre aquela cobrança. Aí vira cobrança. Uma coisa, Pamela, que é importante a gente falar, principalmente nos dias de hoje, o relacionamento se torna mais difícil porque tudo que você comunica, a pessoa vê como cobrança. E não, eu entendo como um pedido. Por exemplo, estou conhecendo alguém, ele toma uma atitude que eu não gosto. Não é uma cobrança se eu falar, olha, você fez isso, eu não gosto por conta disso, ou não preciso dar satisfação, se eu escolher não dar. Você poderia tomar mais cuidado com isso? Pronto, aí é dele, entendeu? Mas eu me comuniquei. Eu não gosto disso. Esse é a minha razão, não gosto. Para você, isso é de você, porque não cabe. E não adianta, se pra mim não tolera essa essência. Posso dar um exemplo? Claro. Então, em resumo, eu tenho histórico familiar com drogas meio complicado. Então, para mim, esse é meu principal requisito. A pessoa não pode se utilizar, né, dessas dependências químicas. Não é julgamento, é algo que eu não quero para mim, do meu lado. Com certeza. Respeito a história de cada um, não julgo se já aconteceu, mas assim, não é para mim. E aí, eu tive um relacionamento, o menino era bem parceiro, era bem companheiro, né? Mas ele começou basicamente a morar junto comigo por decisão dele. E aí, uma vez, ele chegou de madrugada, já começou por isso, porque, né, não tinha sido acordado assim, um consenso. Chega a hora que você quiser, fica à vontade. Então, ele chegou de madrugada. E aí, no outro dia, ele falou assim, Ju, você vai colocar roupa pra bater? Porque se você coloca as minhas também, que tá com cheiro ruim. Falei, cheiro ruim de quê? Mas já com a antena ligada, né? Claro. Ele, não, é que a galera tava fumando lá. Eu falei assim, a galera ou você? Não. Eu falei, mas então por que você estava no meio? Né? Então, ali, muitas vezes, esse mesmo rapaz me falou, mas você coloca tudo num CPF. Mas não é. É porque a gente carrega certas marcas das quais a gente não está preparado para vivenciar de novo. Ou não quer. Até mesmo porque nós temos os nossos valores, né? Totalmente. Se a gente chegou até aqui é porque a gente foi cumprindo princípios e hoje a postura traz a ordem. E, Pamela, tudo bem se para ele aquilo é ok. Sabe, não é essa questão de quem tá certo e quem tá errado. Mas para mim não está ok. Exatamente. Na minha escolha de vida, nos meus caminhos de vida, eu decidi não ter isso para mim, nem ter alguém perto de mim que se utilize disso. Então, se para ele aquilo faz bem, acho que é isso que as mulheres têm que entender. Esse daí já era um caso do amor de mentira, né? Sim. Curiosamente, não está relatado porque foi depois de ser publicado o livro. Mas foi mais um amor de mentira. E quando se fala mentira, talvez não é porque não se sentia. Mas não era um amor de construção, um amor incondicional. Era um amor com condições. A minha condição era, se você faz uso disso ou está próximo de pessoas que fazem isso, eu não quero. E ok. Sem mágoa, sem nada. Ali eu comecei a aprender que o mais importante não é o que a gente quer. É o que a gente não quer. Isso. Quando a gente já corta o que a gente não quer, facilita muito a abertura, muito o caminho. Então, eu acho super importante. Mas é o primeiro encontro, mas você nem vai saber o que vai acontecer. Tudo bem. Acho que hoje em dia a sociedade está um pouco superficial demais, muitas coisas que querem que a gente considere normal, que no meu entender não são. Isso. Mas, enfim, de novo, se a pessoa entende como normal, para ela tá ok. É o casal que tem que se decidir. Agora, eu conheço alguém com uma perspectiva, com um propósito. Senão não tem por que eu conhecer a pessoa. Né? Chegou no ponto certo. O que as pessoas hoje estão trazendo de problema para a vida delas é porque elas não fazem com propósito. Elas fazem com imediatismo, Pamela. Exatamente. Elas misturam a definição do carpe diem, que é, né, aproveite a vida na sua intensidade, em latim, com faça as coisas sem consequência. Porque amanhã você nem sabe se vai estar aqui. Ok, amanhã eu não sei se estou aqui. Não significa que hoje eu não tenha que ser consciente do que eu estou fazendo. São coisas bem distintas, bem diferentes. Porque se for por essa lógica do carpe diem, do jeito que conceituam,
Então eu não tenho limite, norma, regra, ética, moral pra nada. Exatamente. Eu posso fazer tudo, porque daí eu vou falar, não, mas amanhã eu nem sei se eu vou estar aqui. Eu escutei uma palavra uma vez que eu nunca mais esqueço, eu vou levar para minha vida toda. E eu sempre, hoje, eu estou construindo uma forma de comunicação, a gente falando sobre o curso, com meu esposo. E eu sempre falo para ele, não vamos endividar o nosso futuro. E antes de casar, eu também ia no mesmo pensamento. Eu não posso endividar o meu futuro. Porque as minhas atitudes de hoje, Cobra. elas vão cobrar. E elas vão endividar o meu futuro. E eu falo para ele, você gosta de fazer isso? Eu gosto também de fazer certas coisas. Mas eu prefiro ser o sacrifício para que eu não venha me prejudicar. E agora eu também quero ouvir um pouquinho sobre o livro Ela e Elas. Super interessante. E, por incrível, eu quero já te convidar, né? Hoje você já está fazendo parte da minha vida. Sim. Seja bem-vinda ao projeto Mulher Única. Eu que agradeço. E eu quero muito que você exponha, né, lá o Amores de Mentira, o teu livro, e também o livro Ela e Elas, tá bom? Fale um pouquinho pra gente. Tá. Esse livro também, curiosamente, foi uma troca de títulos. Eu ia deixar eu e nós, ela e nós, ela, enfim, vários pronomes diferentes. Mas é outro biográfico, né, autobiográfico. E ela trata de mim, com mais 3 morbidades que eu tenho, que não são graves, mas são totalmente limitantes em várias situações da minha vida. Eu tenho a síndrome vasovagal, ou neurocardiogênica. Se você não ouviu falar, eu já explico o que é rapidinho. Uhum. E a síndrome de Meniere. E eu estava investigando, graças a Deus, não foi confirmado, esclerose múltipla. Nossa. É um choque, né? Na verdade, quando você escuta. Ver uma mulher saudável, né? Uma mulher toda produzida, toda pronta. Mas tem um histórico, né? Eu nunca, Pamela, assim, como que eu posso te dizer? Nunca questionei ou contestei as decisões divinas. Isso na minha vida, assim, eu posso dizer pra mim mesma, ok, Ju, isso aí não é uma dívida tua. Claro, muitas vezes eu olhava pro céu assim e falava, ai, que canseira, meu Deus, de novo, Deus, de novo. Uhum. Mas assim, não por ele, por mim. Tipo, puxa, de novo eu não vi, né? De novo eu passei mal, de novo eu não entendi aqui, tudo bem. Então, o que é a vasovagal? Ela é o nervo vago, né, do coração. Por isso, vasovagal, né, de vagabundice. Nossa, eu nunca ouvi falar sobre isso. Dizem que é comum, mas eu também não conheço muita gente, muitas pessoas. E ou o nervo vago não dá o estímulo para o coração bater mais rápido, ou o coração não recebe esse estímulo. No meu caso, é mista, então é o problema neurológico e cardíaco. Nossa. E aí você tem muitos desmaios, queda de pressão muito brusca, porque a tua pressão, qualquer situação que faça a tua pressão baixar, no meu caso, demora mais para ela restabelecer do que uma pessoa sem a condição. Então, eu já desmaiei várias vezes, incontáveis vezes. Isso já atrapalhou muito minha intimidade também em relacionamentos. Ou, por um lado, porque eu passava mal, né? Ou, por outro, porque talvez o homem se superestimasse. Tipo, nossa, ela desmaiou. E totalmente desnecessário, né? Mas, enfim. Essa é outra coisa que eu sou sempre... Levantou a autoestima de muitos homens. E aqui eu aproveito para dizer, não foi tudo isso, não. Mas assim, eu sempre deixei muito claro isso no início também do meu relacionamento. Ou relação, que depois eu queria trabalhar um pouquinho contigo essas diferenças. Uhum. E a síndrome de Meniere, ela piora com a vasovagal, e a vasovagal piora a Meniere e vice-versa, elas são bem codependentes. Uhum. Então, por exemplo, na vasovagal, eu tenho que comer bastante sal por causa da pressão. Na Meniere eu não posso, porque ela aumenta a pressão interna do meu ouvido. Ninguém sabe por quê. Essa é bem rara mesmo. Uhum. E eu tenho muita vertigem, muita tontura. Então, eu sofri muito assédio moral na minha profissão enquanto docente. É a primeira vez que também eu abro isso para mais pessoas. E eu comecei a compreender que eu sou elas. E Nossa, elas sou eu. Forte. Então, eu não vou mais fugir delas. Eu não vou mais fingir que eu não tenho limitações. Desde quando você sofre isso? Olha, o meu primeiro desmaio foi com 13 anos. Mas eu fui diagnosticada com a vasovagal em 2008. E com a Meniere em 2019.
o diagnóstico, mas os sintomas desde muito, muito, muito cedo. E isso não te bloqueou de forma alguma. Por isso que você é ela e elas. Não bloqueou, mas assim, até eu perceber o que elas estavam me beneficiando, demorou um pouco, sabe, Sim. Pamela? Eu confesso, assim, que às vezes eu, tipo, me entristecia, traumatizava, me isolava, Eu me entendo. afastava, né? Já previa, tipo, deixava de sair porque, vou passar mal mesmo. Por quê? Por exemplo, as pessoas, quando eu caía, falavam, olá, nossa, bêbada. Eu não bebia. Então, assim, ou então, ai, frescura. Ai, é só comer peixe. Ai, mas nossa, você também se preocupa com tudo. Você tem que parar de pensar como se fosse uma fórmula mágica para você. Você falando isso, eu lembrei agora do que você também falou. Opinião formada. É o que Sim. as pessoas têm sobre as outras. E é o apontamento, é o julgamento, é o conselho simples e rápido para você resolver o problema que não é seu. Exatamente. Então é muito fácil você falar para mim, nossa, Ju, mas não precisa tudo isso. Não importa. Eu estou sentindo isso no momento. Eu não vou desvalorizar o meu sentimento. Sim. E você falando sobre isso que você sofreu e você sofre, eu lembro do ataque epilético. Eu tenho uma amiga muito linda, guerreira, batalhadora, que várias vezes ela desmaiava. Como que pode? E é uma sensação assim de perda de controle, né? Eu sou virginiana. Uhum. E eu não acredito no horóscopo, mas o mapa astral para mim me traz várias nuances que realmente trabalham muito a tua personalidade. Recomendo até, façam, é incrível. Mas eu como virginiana, eu gosto muito de ter o controle das coisas. Sim. Né? De conseguir organizar minhas ideias, de conseguir estar ali até onde eu quero estar, e, enfim. Até mesmo porque a administração das nossas prioridades é um valor enorme, né? E sim, só que a partir do momento que você consegue entender, na prática, que na verdade você não tem o controle das coisas. O controle é ilusório. Você não tem o Exatamente. controle nem da tua consciência. Você tem a vaga sensação de ter um autocontrole. Mas aí quando você tem reações impulsivas, quando você tem reações extremistas, imediatistas, ou quando você desmaia, você percebe que você é um farelo de pão ali, você é nada na fila do pão. Mas isso que te engrandece, porque aí todo mundo é igual. Exatamente. Eu não sou mais ou menos que ninguém. Todo mundo está do meu lado. Nós temos problemas diferentes. Problemas diferentes. Diz Shakespeare, todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem a sente. Então, a partir do momento que você humaniza e entende que assim como você, a pessoa também tem problemas, é correto a lógica de olhar para o lado para perceber que tem gente com ombros muito mais fortes que os seus. Isso. Mas não para desvalidar a tua dor. Porque a tua dor é tua e só você vai saber lidar com ela. Acho que quando as pessoas começarem a perceber isso, a humanização vai acontecer de fato. E o mais interessante é que esses problemas, junto com o que a gente vai passando, vai construindo o que somos hoje, né? Nossa! Para que a gente venha servir outras pessoas. Pamela, nada é à toa. Eu tenho Nada. plena clareza disso na minha vida. Então, depois dessa fase um pouco até de cansaço e revolta, eu comecei a observar como isso me condicionou a ser mais calma, mais tranquila. Não significa que eu não sou ansiosa, é do meu perfil. Sem problema algum com isso, porque senão me afeta mais no ponto negativo. Eu posso usar a ansiedade de uma forma boa para mim e para os outros. Tudo, não existe sensação positiva, sensação negativa, de acordo com o que você alimenta. Então, a ansiedade às vezes é vista como ruim. É necessária. Ela é importante para você estar alerta, para você estar pronto, para você se organizar, racionalizar. Exatamente. Mas você tem que ter a parcimônia. Se você for ansioso demais, é ruim. Se você sorrir demais, é ruim. Ninguém vive sorrindo, por mais abençoada que seja a vida. Tudo que é demais estraga. Tudo que é demais, algum sinal de desvio, de desequilíbrio, contém. Isso é muito claro. Que interessante, Ju. E eu entendi agora o porquê do curso Comunicar para Humanizar. Hoje, através de toda essa história de superação, você veio pegando pedacinho por pedacinho e construindo essa versão da Juliane Machado. Para mim é um presente te conhecer. Eu tenho certeza que você vai ajudar muitas mulheres. É muito bom te ouvir. E o principal agora que eu quero ouvir sobre esse curso, porque eu também vou fazer ele. Vamos lá.
Eu tava até... Nossa, às vezes eu vou refletindo assim sobre minha vida, é uma coisa muito incrível, assim, muito incrível. Porque quando a gente percebe que a gente pode... Sabe aqueles ditados, assim, bem clichês, mas que realmente fazem sentido? Ah, vai juntando suas pedrinhas para formar um castelo, né? Vai percorrendo o teu caminho que um dia você chega lá. Não desista. É a questão do Y. Já, sabe essa Sim. questão do Y? Então, existem coisas que a gente tem que passar. E, de repente, existem coisas que a gente tem que escolher passar. E eu escolhi algumas coisas erradas, normal, mas elas que me trouxeram até aqui. Talvez se eu tivesse escolhido de outra forma, eu estaria em outro caminho, não sei. Não sei dizer. Eu já ouvi isso no encontro com Deus que eu fui, que nós, os pais, não podem abortar o que os filhos têm que passar. A gente consegue evitar, a gente consegue dar educação, mas tem coisas na vida que a gente não pode bloquear. E outra, é imprescindível uma criança saber se frustrar. Hoje em dia há uma cultura na comunicação de que a criança não pode ouvir um não. A criança tem que ter tudo que quer na hora que quer. O professor, eu sou professora também, né? Então isso não é só nas crianças, mas assim, se a criança é o nosso pilar, né? A nossa estrutura adulta, então a premissa seria trabalhar bem isso nelas. Então, existe a inversão de valores na dinâmica em sala de aula, no âmbito familiar. Tudo isso influencia no aspecto de comunicação. Então, se eu não respeito o meu próximo, o meu relacionamento, por que eu vou respeitar alguém que eu nem conheço? Nossa, que forte. Isso me lembra a frase que eu ouvi, que o coração dos filhos, eles são construídos dentro de casa. Nós construímos o coração dos nossos filhos dentro de casa. Nós somos modelos, né, Pamela? De exemplos ou contra-exemplos. Então, assim, hoje em dia também as pessoas levam muito a ferro e fogo. Por exemplo, aconteceu um roubo, aconteceu um assassinato, aconteceu um crime. Mas vamos ver o histórico dessa pessoa. Ou então, não, é surto psicótico. Quer dizer, pode ser um surto psicótico, pode ser o histórico da pessoa. Mas isso não pode justificar tudo para todos. Porque existem pessoas que têm a mesma criação, a mesma educação, as mesmas influências e escolhem caminhos diferentes. Então, doutora Juliane, a gente falando sobre esse histórico, né? Essa comunicação que começa no lar. Se eu olhasse para o meu passado, pelo histórico que eu tive, talvez hoje eu não ia acreditar na mulher que eu sou. Por quê? Porque, infelizmente, eu vim de uma família desestruturada. E é o que você está explicando, sobre o que esse curso explica, né? Sim, envolve nisso tudo o autoconhecimento. Por quê? Porque aprovações existem. Mas como a gente reage a elas, é que vai nos moldando. Eu acredito que todo mundo tem a consciência e percebe se está fazendo o certo ou o fácil, que são coisas distintas. E a coisa mais linda, Pamela, é olhar para trás e perceber, caraca, olha a mulher que eu me tornei. Sabe? E não é... É um pouco de orgulho, sim. É um pouco de vaidade, sim. É amor próprio. Porque muita gente vai falar de, sei lá, mesquinharia ou porque é metida. As pessoas condicionam, né, adjetivos. Mas é reconhecer que você soube tirar o melhor do que você passou. Porque famílias desestruturadas, nós temos que pensar que é o comum. Na verdade, cada vez mais, né, tem um histórico social que direciona isso. A desestrutura familiar é evidente. Então, até na escola, assim, a gente brincava, né? Quando tinha um aluno mais problemático de comportamento, e aí a gente conhecia a família dele. Entendi. Só que, de novo, exemplo e contra-exemplo. A minha família também não foram relacionamentos em qual eu me inspiro muito. Né? Mas, assim, eu lembro que quando eu olhava eles, aquele tormento todo psicológico, né? Da forma que eu soube lidar. Mas quando eu vi mais consciência de mim, não era o que eu queria repetir. Então, foi o que eu escolhi. Não quero repetir isso. Alguns repetiram. E isso daí entra também na maldição hereditária, né? Que vem dos antepassados. Sim. E o mais interessante é que esse curso, Comunicar para Humanizar, eu vejo que ele constrói em nós a melhor versão, eu te ouvindo. Por quê? Porque nós, seres humanos, muitas das vezes a gente acaba
vivendo a identidade de outras pessoas. Ah, sempre. Sempre. A gente mistura a pessoa ser nossa referência da pessoa ser nossa identidade. É. A identidade, ela é formada a partir de várias outras pessoas, né? Às vezes você se espelha em alguém. Isso não significa que você tem que ser igual àquela pessoa, porque você é exclusivo, você é único. Quando a gente fala você é único, você é especial, é nesse sentido. Você tem que ser você. Qual é a tua verdade? Mas para isso você tem que se conhecer. E para isso você tem que comunicar com você certas coisas que ninguém mais vai saber. Porque é você com você. Que interessante. E depois isso expor aos outros. Para você saber, assim, se posicionar. Se alguém te fala, você fala... de onde você tirou isso? Por que você tem essa visão de mim? Né? Vamos trabalhar isso. Ou então, você quer continuar tendo essa visão de mim? Ok, eu sei que eu não sou. Então, são batalhas que a gente começa a escolher quais eu quero tomar e gastar energia para. Quais frentes eu quero discutir, debater. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um espírito, assim, um pouco justiceiro, né? Isso é um erro no sentido de que tem batalhas que não são minhas. Uhum. E que às vezes eu já tomei. E ainda tomo. Então, é aprendendo aos poucos. Mas, por exemplo, esses dias eu estava num consultório com a minha mãe. E um senhor chegou e queria consultar naquele momento. Porque acho que ele tinha marcado horário, não sei muito bem o que tinha acontecido. Mas a forma toda, muito austera que ele falava com as meninas da recepção e agressiva, dele começava a bater a mão no vidro. Eu quero ser atendido agora porque eu pago todos os meses do plano. Uhum. E aí a gente tem aquela mania de se aquietar, de fingir que não é com a gente. É ele com ela ali. E eu me senti ofendida. E aí eu olhei assim pra ele, eu falei, cara, você tem toda a razão. Você tem que reclamar com o teu plano. Mas as meninas aí não tem nada a ver. E ele olhou assim pra mim e ele falou assim, quem pediu tua opinião? E já começou a levantar o dedo. E na hora que ele falou isso, eu pensei, ninguém, né? Mas enfim, já que eu tinha começado. E ele já começou a ir mais pra frente, de repente me ameaçar, se ele ia me agredir ou não sei. Eu até brinquei com a minha mãe. Eu falei, mãe, ele tava de bengala, qualquer coisa, eu já resolvia. Dela, não é bem assim. Porque daí se você faz alguma coisa, você que tá errada. Quer dizer, existem muitas informações e muitas, em pouco tempo na mídia, que fazem você se alienar a uma opinião que não é o conjunto todo. Isso. Então, a gente tá vivendo numa sociedade, ou vive há muito mais tempo do que se imagina, que eu estou vivendo nessa geração, né? Em que cada um tem uma verdade e aquela é a única que funciona, e a outra é a errada. Então, se eu falo alguma coisa polêmica, eu já tenho vários xingamentos ali sobre mim, sobre quem nem me conhece. Exatamente. Várias opiniões assertivas do que eu deveria fazer. E, na verdade, talvez o outro só quer contar uma história. É o século dos grupos, né? Infelizmente. As pessoas estão formadas em opiniões e grupinhos. E defesa do que não sabe nem se é o certo defender. Então, eu levanto uma bandeira que eu nem sei o porquê que eu estou defendendo essa bandeira. Mas já que tem o meu grupo que a defende, eu vou também. Então, aí eu perco a minha referência. E aí eu misturo. Às vezes, eu faço o que eu faço não porque eu queira fazer, mas porque os outros fazem. E para me aceitarem naquele grupo, eu tenho que fazer também. Eu tenho que fazer também. É a famosa manipulação. E a gente é muito manipulável. Normalmente, são raras as pessoas que não são. E, veja, a comunicação, a base dela é persuasão. Então, a gente quer... Não adianta também vir com lenga-lenga que você quer ser ouvido para ser acreditado em alguma ideia. Né? Você não vai desperdiçar tua saliva para um propósito que nem você sabe direito. Ou talvez aí que esteja o erro, que é aquilo que você comentou antes. As pessoas não têm o propósito mais. Nem de curto, nem de médio, nem de longo prazo. Então, eu não estou mais me comunicando. Eu estou só informando e jogando conteúdo. O que o outro vai fazer disso não me interessa. Mas a principal responsabilidade é minha, se eu estou falando. Aquela ideia que falam assim... Não sei se você já escutou isso, mas assim...
eu tenho responsabilidade pelo que eu falei. O que ele entendeu é responsabilidade dele. Talvez não seja bem assim. Né? Talvez o que você falou deu a entender, se deu a possibilidade de alguém entender errado, o erro também foi da transmissão da tua mensagem. Então, Ju, eu queria perguntar para você, em relação ao curso Comunicar para Humanizar, qual é o conselho, qual é o resultado que esse curso vai trazer, o conselho que você dá para o empreendedor, para quem tem um projeto, o que ele vai trazer de resultado para essa pessoa? Tá. Quando eu vejo assim a palavra empreendedor, eu penso em negócios, mas eu acredito que empreender está em tudo. Você empreende num relacionamento. Teu relacionamento funciona como uma empresa, você tem que saber gerenciá-lo. Isso. Né? Você está lidando com pessoas, com várias pessoas, não só diretamente o teu companheiro ou companheira. Então, na inteligência emocional, quando a gente vai estudar, a comunicação está como uma habilidade. E eu acredito que isso tem que ser invertido. A comunicação é algo maior que dentro dela tem a inteligência emocional. Então, eu quero entregar para as pessoas a ideia dessa primária lógica da comunicação. Sim. Ela é a base. Ela é a base. A partir dali você chega no cume. Sejam relacionamentos saudáveis, sejam relações sadias, né? Sejam projetos que você consegue passar a ideia, sejam propostas que estão ali talvez engavetadas por você não saber comunicar. E os resultados em números. Porque a partir do momento que você está se comunicando, você e o seu gestor, de uma forma humanizada, vão ambos para o mesmo caminho. Isso. Que é o resultado. Não importa quem está na hierarquia, quem está à frente. Né? Você me falando sobre isso, eu trabalhei esses dias, eu fiz uma promoção ali no Condor, uma ação, e eu olhei e eu disse assim, gente, parece que o padrão de pessoas mais humanas estão dentro do mercado. Porque eu estava observando a forma que eles agem, a educação, porque a postura traz a ordem, né? E a forma, o padrão daquele mercado, como trabalhar, como eles educam os seus funcionários. Eu estava olhando, o café deles é pizza, estava sendo servido para eles pizza fresquinha. A comida deles estava sendo costela no almoço, com saladinha, com arrozinho. A nutricionista fez todo o cardápio. E quando você conversa com eles, a maioria das pessoas que estão trabalhando dentro dos mercados, prestadores de serviço, tem muitas pessoas com deficiência. Inclusão, né? E eles estavam ali, todo mundo educado. Sim, senhor, posso, por gentileza, com licença. E eu olhando a forma deles se relacionar, a forma deles ser servidos, eu disse, gente, eu lembro daquela palavra que diz sobre bênção e maldição. Eu escolho o caminho. E eu lembro que, através das minhas atitudes, eu vou ter o resultado, eu vou ter a herança sobre a minha vida. Então, as regras que aquele gerente colocou sobre aquela loja, eu vi que aquilo ali trouxe para aquele ambiente uma forma de relacionamento, uma forma de comunicação saudável. Tava gostoso de ficar naquele lugar. Isso que eu ia comentar. Como a energia é algo que se sente, né? Dependendo do ambiente que se está. E eu um pouco me admira hoje em dia que a gente tem tanto conteúdo, né? Talvez não tanto conhecimento, mas tanto conteúdo sobre liderança, sobre humanização, sobre inteligência emocional. E poucos os gestores são realmente aqueles que percebem que há uma linearidade, que ele é um mentor. Ele não é um chefe, ele não é superior a ninguém. Muito pelo contrário, porque os demais precisam dele e vice-versa. Então, ele não pode menosprezar, diminuir, desvalorizar o valor de ninguém. E tem muitos ainda gestores que ainda não compreendem essa estrutura. Exatamente, essa visão, né? Eles acabam se tornando manipuladores de uma equipe. E totalmente autoritários. Né? Então, a equipe não respeita eles por querer o resultado em comum. Respeita por medo de repente, perder o emprego, ou por medo até de uma retaliação, ou por receio de como responder.
E assim fica uma energia pesada. E eu penso que a extensão do trabalho é a casa e o oposto também é verdadeiro. Então, por mais inteligente emocionalmente que você seja, vai sair um pouquinho daquele teu trabalho algo que você vai levar para casa e vice-versa. Então, muito mais prazeroso estar num lugar que você vai estar ali há muito tempo trabalhando, porque a gente fica mais no trabalho do que em casa. E, de repente, você chega lá abatido e alguém realmente tem o interesse de deixar você melhor, não por curiosidade ou para espalhar boatos depois, né? Mas assim, Pamela, está tudo bem? Se você precisar, estou aqui para conversar, né? Do que aquele lugar que você chega para baixo, a pessoa, nossa senhora, nossa, tá feliz hoje para vir trabalhar, né? Ó, não sei o que você está falando, não sei o que você está passando, mas eu preciso desse relatório para o final da tarde. Isso te leva num lugar de maturidade tão grande que você consegue ter ética para poder trabalhar com o ambiente que você está. E ética na prática, né, Pamela? Na prática. Porque, assim, ética por ética, todas as empresas falam que tem. Pode ver, filosofia da empresa, missão, valores, todos, tratamento humanizado, inclusão social, oportunidades para a diversidade. Agora, veja na prática. Não é comum. Ainda não é comum. E me assusta que ainda, né, século 2021, passado um tanto, já 20 anos aí de século 21, e tem tantas coisas ainda estagnadas, e tem tantas outras coisas que nós argumentamos em nossa comunicação e utilizamos nosso tempo para falar de coisas já tão defasadas, que já estão bem estabelecidas. Não é cor, não é crença, não é gênero, não é síndrome, não é condição outras de saúde que vão ditar o que você é, que vão ditar a tua habilidade ou a tua performance no trabalho, num relacionamento. Não é. Só que ainda é o foco. Ainda é o que as pessoas olham, destacam, passam adiante de uma forma que talvez não é o que elas realmente viram, né? Porque a gente pode fazer uma analogia assim. Você sabe que eu e você, a gente não enxerga igual mesmo, sem ter a condição de visão. Perdão. A gente não enxerga igual, mesmo tendo as condições iguais de visão. Sim. Então, eu posso enxergar diferente de você, mesmo tendo todas as minhas células funcionais, e vice-versa. Quer dizer, o olhar é sempre diferente. Se eu fizer um texto e der para você ler, para mim pode estar maravilhoso, mas para você talvez possa dar uma melhorada. Talvez para o Aládio a melhorada é em outras partes que não são as que você viu. Então, não dá para atender todo mundo, não tem como agradar gregos e troianos, como já dizia. Mas a questão é como comunicar, como que você se comunica comigo falando. Ju, olha, você pode falar assim, nossa, esse texto tá uma nhaca, tem que melhorar, tem que reestruturar tudo, porque você não soube repassar a tua ideia. Eu tive uma experiência disso com uma ex-orientadora, ela basicamente me chamou de inútil para a escrita. Talvez esse seja mais um desafio aí. Ou você pode falar, bom, Ju, olha, gostei do teu texto, mas acho que tem algumas partes que podem ser melhoradas, se você quiser sentar junto para a gente conversar sobre elas. E como que eu vou receber essa crítica? Porque eu não sou perfeita. As pessoas têm que reconhecer isso também. Elas serão criticadas. Para o mal, para o bem, depende de como eu vou levar isso. Exatamente. Né? Então, a comunicação ela se baseia em emissão de mensagem, na transmissão dessa mensagem, na recepção dessa mensagem. E tem muitos ruídos externos e internos que podem descaracterizar a proposta dessa comunicação. A comunicação ela tem que ser mais assertiva e não só como fazer uma comunicação assertiva em 10 passos. Não é passos, é vivência. É erro e acerto, é feedback. É eu falar para você sobre comunicação, mas se você falar para mim, Ju, olha, eu acho que você podia fazer isso melhor, eu tenho que entender que eu não sou detentora do conhecimento. Eu podia fazer 3 pós-doutorados em comunicação. Eu não sei tudo. Mas você pode construir, né? Posso construir e posso entender que eu sou mestre e aluna eternamente. Exatamente. Assim como você, assim como outro. Então, sempre na sala de aula eu deixei muito claro assim isso. Que nós éramos iguais. Que eu ia aprender muito mais com eles do que eles comigo. Porque eu vou passar o que eu já sei há muito tempo. Para mim não é novidade, mas eles vão me trazer novidades. E saber absorver isso do outro, essa humildade intelectual e entender
que eu sei vagamente sobre algo específico, faz a gente se tornar mais humano, que é o que o ser humano está deixando de ser. Eu acredito que o ser humano, o que falta nele é a própria humanidade. Sempre faltou, mas cada vez parece que mais. Você veja, tem coisas assim... Eu estava até assistindo esse final de semana o documentário e o filme sobre aquele Ted Bundy. Não sei se você já ouviu falar. Não. Ele foi um assassino em série lá de 1975. Por aí. E você percebe que a mente dele é realmente bem característica da psicopatia, né? Porque ele não expressa emoção, não expressa empatia alguma. A dor é só dele, ele sempre se coloca como vítima. Mas a gente não precisa chegar no nível da psicopatia para perceber que todo mundo, em certo grau, pode ser um psicopata. Todo mundo, em certo grau. Mas é importante a gente reconhecer que a gente caracteriza certos DSMs lá, né, da psicologia, mas todo mundo, em certa medida, em certo grau, em certo momento, tem um transtorno mental. Ou de ansiedade, ou de depressão, ou de bipolaridade, ou de psicopatia, ou de até esquizofrenia, todo mundo. A diferença é que as pessoas que têm a patologia descrita, elas têm aquilo com uma frequência diferente da sua. Mas ninguém é normal. E isso que é o legal. É verdade. E você falando isso, eu lembro da palavra paternidade. Porque no mundo, nós temos 70% da população que, infelizmente, teve essa falta de paternidade, essa falta da educação. Então, a gente realmente cresce, como você falou, com transtorno, Sim. fora da casinha. Sempre vai ter algo que vai fazer falta. É isso que a gente também tem que voltar pelos nossos olhos. A gente pode pegar a geração das nossas avós, a nossa geração, as vindouras. Sempre vai ter falta de alguma coisa. A gente é um ser humano. Né? A gente está aqui justamente para ser humano. E o problema de tudo isso, Ju, é que muitas pessoas elas não conseguem admitir isso. O ego, o orgulho, isso acaba bloqueando as pessoas para que elas venham se encher dessa riqueza. Que hoje nós temos, né, uma doutora como você que pode nos ajudar, que pode nos orientar, né? E, novamente, eu acredito que a minha formação, a vida acadêmica, a vida pessoal ajuda, claro. Mas se eu sentar com você e outra pessoa daqui 2 minutos, e mais outra pessoa daqui 3 minutos, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, nunca vai chegar num patamar de tipo, eu detenho conhecimento sobre comunicação. Façam tudo o que eu falo que vai dar certo. Não. Não existe fórmula, não é mágica. Comunicação é estudar, é refletir sobre e é praticar. É o como você sai daquilo. Por exemplo, tô no trabalho, não concordei com alguma coisa, discuti com o meu chefe, voltei para casa fadigada por causa daquilo, e aí minha mãe queria atenção, mas aí eu já estava estressada por causa do trabalho. O que é mais importante para eu gastar energia no meu dia, na realidade? Minha mãe ou meu chefe? Porque o meu chefe, provavelmente ele está comigo por utilidade naquele momento. Meu chefe. Destaco, não meu líder, meu chefe. Agora, minha mãe está ali sempre. E como é que com ela eu não tenho mais energia por conta do meu dia que passou? E as pessoas erram muito isso, Pamela. Nossa. O amor se esfriou, né? E sabe por quê? Eu tenho uma teoria. Porque quando você está lidando no trabalho, com algumas amizades, ou seja, relações, que são coisas que são cíclicas. Não são fundamentais. Ou melhor, são fundamentais, mas não são a sua essência. Sim. As pessoas, elas acham que precisam conquistar a todo momento aquela relação, porque elas têm a todo momento o risco de perdê-las. E o relacionamento, por que eu vou gastar energia aqui se ele já é meu? É aquele sentimento de posse. De posse. Errôneo, né? Porque ninguém é posse de ninguém. É iludido, na verdade. Né? Sim. A gente não pode se objetizar ou objetizar o outro. Muito pelo contrário, meu relacionamento eu tenho que conquistar muito mais do que minhas relações. Porque se aqui, de todo modo, eu tenho várias chances de perder, aqui, se eu perder, não tenho mais. E eu escutei, quando eu casei, que a gente casa para agradar e para fazer pelo outro, não por nós. Então, eu casei para cuidar do meu marido, para fazer ele feliz. Esse zelo, eu acredito que é imprescindível também.
Mas o que eu fui aprendendo comigo, a minha visão é, sim, eu tenho que estar pro outro, mas antes de tudo, para mim. Né? Porque não... O amor próprio. Sempre. Amar o próximo como a ti mesmo. Como que eu vou Exatamente. amar o próximo se eu não me amo, né? Bom, Platão, Jesus, falam muito isso, né? Vários outros filósofos. Conhece a ti mesmo. O primeiro passo para mudar o mundo é mudar a si mesmo. E a gente chegou num ponto muito legal. Se conhecer. Conhecer eu mesmo. Quantas pessoas que estão sem identidade? Quase todas. Quer ver um exercício simples? Eu vou pedir para ti agora. Me dá 3 características suas que você não gosta de você. 3 características que eu não gosto. Minha personalidade forte. Uma. Nossa, você me pegou agora. Faz tempo que eu não olho pra mim, né? Você viu? E se eu te perguntar 3 características positivas, é mais fácil ou mais difícil de pensar? Mais fácil. Pra ti é mais fácil? Mas isso é maravilhoso. Geralmente é o contrário. Geralmente as pessoas já se flagelam primeiro, né? Mas é importante esse exercício de se reolhar, de se reencontrar. A gente vira um robô. Tá fazendo uma brincadeira aí com a inteligência artificial, né? Quem que é artificialmente inteligente? Nós que inventamos um computador para nos responder tudo e está tudo pronto, copia, cola, tá lá, ChatGPT, não preciso mais pensar sobre isso. Ou a máquina, que até a própria máquina, esses dias acho que saiu numa notícia, a máquina ela não tem o sentir, ela não expressou o sentir, mas ela ficou chateada, revoltada, né, por alguma coisa que tinham falado de exterminarem as máquinas. Então, gente, é preciso a gente voltar a esse olhar a nós, para a gente poder olhar os outros. Não tem como a gente humanizar se nós mesmos perdemos nosso foco de ser humano. E às vezes o mundo tá até perdido, assim, tá? Virou essa situação, chegou nesse ponto, porque as pessoas esqueceram as suas origens. As pessoas estão tão aceleradas que faz muito tempo que talvez elas não olharam para si, elas não conseguem parar, não conseguem se analisar como um carro que precisa de manutenção, né? Elas estão atropeladas. Sim. Teste 2. Qual foi a última vez que você se permitiu gritar na rua do nada? Independente de quem fosse pensar. Só tá andando na rua. Qual a última vez que você se permitiu sentar, parar e olhar para o céu embaixo de uma sombra de uma árvore? Não precisa ser o dia inteiro, minutos. Eu acho que ali, sim, Deus está em tudo, mas quando a gente contempla Ele junto com a natureza, é uma sensação totalmente diferente. É muito mais pertencedor, né? Aquele amor incondicional. E aí eu penso, puxa, Deus criou este mundo para você estar nele e você não cuida do teu mundo de si, né? Então, assim, começa a prestar atenção, vai no espelho, começa a se olhar. É você, você que vai estar ali. É você que um dia não vai estar mais aqui, mas enquanto você está e não sabe responder o que vai ser depois, o que eu posso fazer enquanto eu estou aqui? Qual energia que eu decido gastar? Acho que essa é a pergunta-chave. Nossa, que legal. Eu vou gastar energia batendo boca contigo na rede social, porque a gente discorda de qual político é pior? Nossa. Eu vou gastar energia batendo boca porque você terminou comigo e eu não queria que isso acontecesse? Né? Ou eu vou gastar energia tendo conhecimentos, aliás, não informações. Conhecimentos é o que eu posso aplicar. É o que podem perguntar de mim, eu posso responder e posso absorver mais coisas mesmo que eu não sabia. Para o que a gente usa a internet? A internet é sensacional. Mas como que a gente direciona o uso dela? É ridículo. Chega à base do ridículo. A ignorância está roubando o nosso tempo, né, Ju? Está roubando o tempo das pessoas. A ignorância ao que é fútil. Né? Ou melhor, talvez a ignorância ao que é útil e a sapiência ao que é fútil. Muita gente acha muito-se dono da verdade. Sem procurar argumentos, sem procurar pesquisar se faz sentido aquilo, sem buscar perceber os princípios da outra pessoa. Então, por exemplo, eu não posso caracterizar e falar assim pra você, não, o aborto não tem que ser condenado, o aborto é normal. Ei, calma, eu não sei quem é você, como que você pensa. Eu posso ter minha opinião, mas eu tenho que tomar muito cuidado em como expressar ela, não
Porque eu não posso pensar diferente de você, mas porque eu tenho que respeitar o teu jeito de pensar também. Isso. Né? E isso as Não pessoas podemos estão esquecendo. fermentar ninguém por causa das nossas opiniões. Exatamente. É tua opinião. Ninguém precisa deglutir minha opinião como se fosse a única verdade. Faz até sentido eu ter mais argumentos sobre minha opinião. Mas um exercício muito interessante é, por exemplo, assim, algum assunto polêmico. Busca algo que vai contra, busca algo que vai a favor. Tenha argumentos, né? Esses dias eu estava dando aula e o combinado era 30 minutos de apresentação. O grupo apresentou em 5. O que faltou aí? Faltou conhecimento. Não tem como você usar 30 minutos sem ter o que falar. Exatamente. E as pessoas têm preguiça dessa procura, têm preguiça dessa busca. É a coisa mais... Eu acho que é o que diferencia nós de outros animais é essa comunicação eficaz. Uhum. Porque eu não sei o que um cachorro está falando, eu não sou daquela espécie, eu sou humana. Ele está se comunicando entre os deles e entre nós mesmos. Mas espera aí, eu posso fazer isso de forma racional, sentimental, que eu não sei como que é na questão deles, mas eu posso passar essa informação adiante. E qual a informação que eu passo? Esses dias eu estava lendo, até tem um exercício no curso que fala o tipo de notícia que realmente vale a pena se prender atenção. Então, tinha lá... sei lá, Rodolfo permanece com o nome de casado. Tipo, legal! Mas o que acrescenta na minha vida, né? E de política e de economia, você lê alguma coisa? Então, assim, ninguém precisa virar aqueles categóricos, taxativos, que não pode ler coisa que é fútil, é superficial. Mas que tem um contrabalanço. Você pode curtir várias fotos de pessoas em lugares incríveis, né, naquela aparência da rede social que todo mundo é feliz, perfeito, maravilhoso e rico. Você pode. Mas comece a prestar bem atenção em conteúdos que vão fazer diferença para a tua vida. Porque curtir a foto de alguém que quer aparentar para você que está completamente feliz a vida toda, tudo bem, não sei o que te acrescenta. Ele vai acrescentar uma curtida. Você não sei o que acrescenta. Então, E acho que chegou o tempo da gente olhar para nós e edificarmos a gente, né? Edificar a nossa vida. Construir em nós, plantar em nós, investir em nós. E esse é o caminho, a comunicação. E, Pamela, a vida é tão curta. A vida passa num sopro. E eu não sei se você já fez esse exercício, às vezes eu me desespero um pouquinho, de quando você olha para trás o que você já fez, o que você poderia ter feito. Só que o tempo não volta, Pamela. Então, assim, tudo bem, eu não preciso ficar, de novo, me flagelando. Deveria, poderia, mais ser. É agora em diante. Uhum. Então, quando eu olho para trás, por exemplo, eu não sei andar de bicicleta ainda, mas não é algo que tá na minha lista, eu preciso fazer antes de morrer para ser uma pessoa satisfeita comigo mesma. Aliás, a minha condição de tontura até atrapalha um pouco. Mas, voluntariado, isso é uma coisa que eu estou procrastinando e tenho muita vontade de voltar a fazer e estou sentindo falta. É você ouvir a tua alma, o teu corpo, do que precisa ser feito. Para realmente você se olhar no espelho e se você não estiver mais aqui amanhã, mas você fez tudo que estava ao seu alcance. E o mais interessante, você falando tudo isso, eu vejo que muitas pessoas tiveram oportunidade, falta de oportunidade Sim. de poder fazer muitas coisas que não seriam fúteis, coisas que edificam. As pessoas tiveram essa falta de oportunidade de poder amar melhor, de poder servir melhor. E hoje está tendo a oportunidade de poder fazer. Sim, a gente também não pode colocar tudo num mesmo preto e branco, né? Tem escalas de cinza. Então, tem muitas pessoas que têm vontade, mas não sabem muito bem o caminho, não encontra ninguém que direciona esse caminho, se perde, esquece de olhar o principal caminho, né? Ou de pedir a luz para o caminho. Mas nesse conjunto de estrutura, eu acredito que, em geral, não posso, né, tomar como unânime, mas, em geral, as pessoas têm esse caminho, só não conseguem enxergar. Porque a gente faz o nosso caminho. Uhum. Isso pode ser papo de coach, desculpa os coaches, eu não sou muito chegada. Mas, assim,
a questão é, eu estou fazendo o que eu acredito como verdade, né? Então, eu estou falando para você que o que eu estou falando, eu realmente acredito, ou simplesmente estou jogando alguma informação que talvez possa servir para você ou não. E tudo bem se não serviu, tudo bem se servir. Eu sei que isso vai fazer bem para você. Você não é obrigada a me escutar, mas eu acredito no que eu estou falando. Porque se eu não acreditar no que eu estou falando, não faz sentido. Eu vou ser uma vendedora de carro totalmente frustrada, porque eu sei que o carro que eu estou vendendo é caro demais para a qualidade que ele tem, mas eu preciso vender. Eu preciso vender. Agora, quando é um vendedor que vem e acredita na própria ideia... Um vendedor de sonhos, né? Aí a gente está criando as oportunidades. Isso. Né? Então, por exemplo, no meu curso, a minha ideia... É que daí tem outras questões comerciais junto, mas a minha ideia é acessibilidade. Literalmente acessibilidade. E não acessibilidade na teoria, que daí para você fazer tem que pagar 10 mil. Né? Porque a gente tem que entender que a gente vive num sistema capitalista, que as pessoas precisam de dinheiro, estão sem ele, na sua maioria. Mas eu não quero enriquecer sozinha. Eu não quero enriquecer materialmente sozinha. Sim. Né? Eu preciso de outras pessoas para eu poder chegar lá. E levar outras pessoas para lá em algum momento. Exatamente. E você falando tudo isso, Ju, eu tenho certeza que neste momento tem muitas pessoas carentes dessa habilidade, dessas habilidades que nós estamos falando agora. Eu quero te perguntar, qual é o conselho que você daria para essas pessoas? Um deles, faça o meu curso. Opa, com certeza, sou a primeira. O outro é, seja atento aos sinais que a vida dá. O universo, a vida, Deus, o nome que você quiser precisar, ele está sempre te mostrando o caminho. Sim. Está sempre, sempre. E às vezes a gente está tão automatizado, como você mesma disse, né? Esquece de olhar em torno. A gente só vai virando o robozinho. Acorda às 7 horas da manhã, escova o dente, lava o rosto, toma café, vai trabalhar. Volta, o trânsito está horrível, reclama do trânsito. Chega em casa, toma um banho, dorme. E quando o companheiro ou a companheira quer conversar, ou a família, está cansado, não tem mais energia. Então, olhe para si. Né? Faça o meu curso, comece a prestar atenção aos sinais da vida, olhe para si, se ame, literalmente. Mas não se ame no sentido do ego. O ego é uma coisa muito perigosa. No sentido do reconhecimento. Porque se você esperar esse reconhecimento do outro, se não tiver o teu primeiro, você sempre vai estar perturbado e inseguro sobre o que você está fazendo. Porque, vamos lá, né? Humanidade novamente. Por que comunicar para humanizar? Porque quase ninguém mais humaniza. Uhum. Então, quando as pessoas falam, tem mais gente na fila para te criticar do que para te apoiar. É verdade. Quando tem gente que fala, olha, cuidado quando você posta na rede social, porque as pessoas podem ter o olho gordo. É verdade. Mas elas vão ter de qualquer forma. Como que você vai se proteger disso? E o mais interessante é que nada disso define quem somos e quem Nunca. vamos ser. Nunca. Nada define ninguém. Nada. É bem mais profundo essa discussão, mas a gente tem que acreditar nas pessoas. Talvez um erro meu aqui me condene a minha vida inteira, mas é a minha consequência. Isso é até uma libertação em nós, né? Às vezes a gente se bloqueia, a gente acaba se armando por essa falta de acreditar, de confiar em alguém. Em nós, principalmente. Em nós. Eu tenho, uma das minhas tatuagens é uma gema escrito Be Free. Porque eu acredito o quê? Que nós nos algemamos, nós nos prendemos. Isso. E as únicas pessoas que têm a chave para livrar essa algema somos nós mesmos. E o nome do projeto que nós carregamos é Mulher Única. Tu estás livre. Olha só que coisa mais livre em consonância, né? Livre da religiosidade, livre de qualquer debate, livre de qualquer gema. Eu acho que a gente tem que nos destoar dos ditames sociais e prestar mais atenção nas nuances individuais, nas singularidades mesmo. Tem que parar de falar em inclusão, se eu excluo. Tem que parar de falar em diversidade, se eu agrupo. Tem que parar de falar em respeito, se eu sou extremista. Em liberdade de expressão, se eu não posso escutar a opinião do outro. A gente tem que parar de ser hipócrita. Exatamente. Hipocrisia falou a palavra certa.
Nós somos muito hipócritas enquanto humanidade e está na hora da gente aproveitar a nossa evolução moral, intelectual, que tanto dizem e querem mostrar que a gente tem, Sim. e aplicar. Então, nós estamos aqui nesse programa Mulher Única, Tu Estás Livre, com a doutora Juliane. E nessa grade do seu curso, doutora, tem um módulo que fala sobre empatia. E eu quero saber um pouquinho sobre isso. Fala pra gente. Então, Pamela, eu decidi fazer esse conteúdo dentro do módulo porque o curso está estruturado em 3 momentos. O primeiro é o eu, depois o nós e, por fim, o outro. E quando a gente fala do outro, a gente fala muito sobre empatia ligada intrinsecamente com a comunicação e com a humanização. Mas o conceito de empatia que trazem no senso comum, até que se você pesquisa, é esse conceito que você vai encontrar, é o se colocar no lugar do outro. É o sentir o que o outro sente. E é um conceito equivocado. E é assim que a gente aprende e é assim que a gente repassa. Nas nossas atitudes ou realmente na constituição do que é ser empático. Então, ser empático é muito mais simples do que se colocar no lugar do outro, até porque isso é impossível. O outro está no lugar dele, eu estou no meu lugar. Eu não consigo entender o que o outro sente, mas eu posso respeitar o que o outro sente. Então, definir de forma correta o que é empatia é um passo importantíssimo para se comunicar de maneira humanizada. Então, não é você chegar com os conselhos seus em relação a alguma coisa que aconteceu e querer comparar com o que o outro vê, o outro fez. Não é você criar soluções mágicas que o outro deveria ter feito. Não é você falar, mas eu te avisei. Não é você ficar triste se o outro estiver triste, porque isso é sequestro emocional. E simplesmente é estar ali, se o outro precisar de ti naquele momento. E se ele não quiser se dispor a falar ou desabafar contigo, é respeitar esse momento do outro e estar ali para quando ele estiver pronto. Se você falar assim para mim... Tá, vamos continuar falando. Por exemplo, você chega para mim, eu percebo na tua linguagem não verbal, no teu corpo, na tua fala corporal, gestual, que você aparentemente não está bem. Eu chego e pergunto, Pamela, tá tudo bem? Você vai falar, tá. Falei, tem certeza? Se não tiver e você precisar conversar com alguém, estou aqui. Se você não quiser conversar nesse momento, o momento que você estiver preparada ou queira desabafar, estou aqui. Pronto. Não é empatia. Assim. Isso é empatia. Não é assim falar, nossa, Pamela, mas por que você está sofrendo por isso? Que bobagem. Ou então, ai, Pamela, você está sofrendo por causa disso, é só você fazer isso, isso, isso. Ou então... Eu já sofri muito com isso. De fazerem isso? Sofro um pouco. Porque a gente tem lutas e guerras. Todos têm, né? E as pessoas, querem afirmar que eu tenho que passar por cima, que eu tenho que ser forte, mas não é assim. E é do jeito que elas estão pensando. Exatamente. Né? Então, é fácil você dar o remédio se você não é um enfermo. Aí, ou por fim, que é o pior, né? Você passou por uma situação e a pessoa fala, sério que você tá chateado por causa disso? Você não tem ideia. Semana passada? Quer dizer, vira uma competição de quem tá sofrendo mais. E a ideia da empatia é muito mais simples que isso. É muito mais objetivo e direto. Estou aqui. Se você precisar de mim, estou aqui. Se você não precisar de mim, estou aqui. Legal. E o estar aqui não é ficar impondo razões, opiniões, palavras. Nunca. É respeitar o que você sente. Respeitar. É não sentir necessariamente o que você sente, mas também não entrar em dissonância, né? Então, por exemplo, assim, se você tá triste, eu não vou chegar pra você, tipo, oi, nossa, por que essa cara? Não. É ter aquele semblante, assim, de que eu estou com você, eu tenho compaixão a você, mas eu não preciso levar essa sua paixão, esse seu sentimento comigo. Que forte. Isso aconteceu agora. O meu marido, ele perdeu um tio, muito novo pro infarto. Ele faleceu. E a esposa dele, a gente teve uma comunicação, um relacionamento muito legal. Tanto que eu amo ela, vou levar pra vida inteira. E a gente nunca imaginou que ela ia passar por isso agora. Ela é nova, infelizmente perdeu o esposo. E no velório que teve, né, agora, eu entrei no velório e eu não fiz aquele escândalo, aquele choro.
Eu abracei ela, olhei para ela e fiquei ali. E até o momento de enterrar ele, e depois eu fiquei calada, mas eu estava ali, olhando para ela, porque a gente se conhece no olhar, tipo assim, eu tô aqui. Eu respeitei o luto dela, respeitei a dor dela, e agora que eu tô soltando um pouco a nossa intimidade pra gente conversar mais sobre isso. Perfeito. Porque parece que é uma necessidade, as pessoas confundem um pouco. Eu preciso me comunicar, eu preciso falar. Não. A comunicação, ela se configura em vários estratos. E um deles é o sinestésico, é a presença, é o gesto. Então, você estar presente é uma comunicação. Você está comunicando sem estar falando, né? Se a gente pensar em linguagens não verbais aí, não só o corpo fala, trata muito disso, mas a questão, até a própria Libras, é uma comunicação não verbal, mas as pessoas se comunicam. É claro que você precisa conhecer aquele idioma, né? Aquela linguagem, na realidade. A língua de sinais é uma linguagem. Tem uma gramática própria, tem estruturas, normas gramaticais, de oratória, como a nossa. Talvez você não saiba falar aquela língua. Mas aprende. Mas aprende, perfeito. Assim como eu aprendo, tenho a possibilidade de aprender inglês, francês, tal. Mas até entrando nesse ponto, é interessante retornar às crianças pela questão da neuroaprendizagem. Então, por exemplo, assim, geralmente, o período mais eficaz de você colocar uma criança para aprender um novo idioma, ou um instrumento musical, algo novo, é ali entre 7 até 11, 12 anos, que ele está ainda estruturando esse córtex frontal, que quando amadurece, fica muito mais difícil a gente aprender algo novo. Não impossibilita, mas dificulta. De que idade que é? De 7 até mais ou menos 12 anos, que está ali, tá enquadrado ali na terceira infância, indo, né, para o início da pré-adolescência. Então, antes disso, a criança ainda é muito imatura, ela se comunica de uma forma muito limitada, né? Ela se comunica, mas de uma forma limitada no sentido, assim, de usar a linguagem verbal. Mas o vocabulário mesmo em si. Mas, por exemplo, desde pequena, a criança percebe que se ela chorar, se ela conseguir alguma coisa, ela chorar de novo. Se ela fizer algum bico ou se ela fizer algo que é engraçado, ela vai ter atenção para ela. Então, a criança, desde cedo, ela aprende a como persuadir os que estão em torno. E, de novo, então, eu volto àquela informação anterior, né? A gente se comunica para persuadir o outro, seja para a nossa proposta, seja para a nossa ideia, seja para o nosso serviço, seja para a nossa pessoa. Isso é importante. A gente tem que saber comunicar corretamente o que a gente é, conforme o propósito que a gente tem com quem a gente está se comunicando. Legal, doutora. Você entende bastante, né, sobre a criança, sobre a infância. E o que você me diz sobre os bebezinhos, sobre a maternidade? Como lidar, como educar, como proteger os nossos filhos, né, de tanta manipulação do mundo? Tá. A visão que eu tenho é uma visão de tia e de professora, tá? Porque meu lugar de fala não é de ser mãe. Então, aquilo que eu disse, que eu acabei de dizer, eu não posso ser hipócrita em falar, não, toda mãe tem que fazer isso, se eu não sou. Mas o que eu imagino, né, considero que seja mais efetivo, primeiro é validar as emoções do teu filho. Fazer com que ele perca. Ele tem que aprender a perder. Esses dias, até é curioso, agora me veio à mente. Esses dias eu tive uma reunião com uma empresa que fazia jogos digitais interativos educacionais. E eles me apresentaram esse jogo. Acho que ele não gostou muito de uma consideração que eu fiz, porque ele falou assim, daí se a criança errar, ela não perde a vida, ela volta ao começo. Não, mas ela tem que perder alguma coisa. Porque é o que acontece na nossa vida. A gente tem que aprender a perder. E os pais não podem suprir a carência emocional dos filhos com a tecnologia ou com o material, né? Uhum. Então, assim, desde que o mundo é mundo, eu acredito que o maior presente que você pode dar a alguém, seja seu filho, seu marido ou qualquer outra coisa, é o seu tempo, sua qualidade de tempo. E não é por ser só minha linguagem de amor. É que, geralmente, se você vai procurar e falar, do que você se arrepende? De não ter dado tempo,
de eu fazer certas coisas, ou de eu ter trabalhado demais e não ter tido tempo de estar com meu filho. E as crianças crescem e o que elas mais sentem é tempo. E normalmente, depois elas repetem a tua característica, mas não porque elas assim desejassem, elas sentiam essa carência de tempo, mas porque aí ela tem a tua mentalidade. Então, ela foca mais nas relações do que, de novo, em quem está crescendo e se desenvolvendo. E, assim, claro, existem casos e casos. Existem pessoas que ficam o dia inteiro fora, que tem que trabalhar final de semana. Mas eu acredito que é como no relacionamento amoroso. Se você quer, você dá um jeito. Isso. Quem não quer dar desculpa? Quem quer dar um jeito? Então é uma questão de prioridade. O que é prioridade na tua filha? Na tua vida, né? O que é prioridade na tua vida? Né? Eu preciso vestir a camisa na minha empresa. Gente, daqui 2 meses, se eles quiserem, eles te demitem. Vocês podem ter feito tudo para a empresa. Teu filho não te demite. Teu filho é teu filho. Sempre. Então, assim... E muitas das vezes, os obstáculos da vida, os problemas acabam vindo sem a gente esperar. Igual você falou, às vezes você é demitido de um serviço. Por quê? Porque você priorizava tanto aquilo, né? A tua rebeldia, a tua consciência estava tanto naquilo que você não conseguia enxergar o valor em outras coisas. Sim. E, infelizmente, a vida teve que fazer isso com você. Sim! Eu acho que a vida é muito clara quando ela começa a estabelecer, de novo, os sinais, né? Você está andando por um caminho. Acontecem coisas e você volta para aquele caminho. Acontecem coisas para te afastar e você volta. Presta atenção. Será que é ali que você deve estar realmente? Será que não tem algo querendo te alertar que existem coisas mais preciosas para dar valor? Não que o trabalho não tenha valor, mas eu acho que as pessoas elas só conseguem considerar isso quando elas voltam a olhar para si. Então, a essência de tudo é o autoconhecimento. Só com o autoconhecimento você vai entender sobre o que você quer priorizar. Se é a sua vida, você não pode trabalhar que nem um louco, comer de qualquer forma, ser um sedentário, porque você vai ter condições físicas que vão abreviar a tua vida. É uma bateria. Essas questões que você está falando, até a gente aprende até sobre a educação, a reeducação alimentar. Sim. Né? Muitas das vezes as pessoas comem por excesso, as pessoas estão perdidas nisso por causa das suas emoções. E eu acho que, assim como outros vícios, elas se perdem para fugir daquela realidade que elas têm. Elas não querem viver aquela realidade que elas têm. Mas é a realidade que elas têm. Quanto mais elas fugirem, mais problemática vai virar aquela realidade. E os problemas vêm pra gente resolver, né? Quando as pessoas começarem a observar a diferença entre lição e castigo, né? Quando elas começarem a observar assim, a parar de se questionar, mas por que eu? Por que eu? E por que não você? Quem é você, diferente de quem está do teu lado, para ser melhor ou pior, para Deus considerar o castigo para o outro e não para você? A lição para o outro, não para você. Né? E a gente tem que aprender a respeitar a consequência. Porque Sempre. a gente, infelizmente, erra bastante, como eu falei para você, sobre o futuro. A gente, muitas das vezes, acaba endividando o futuro por causa das nossas atitudes. Sim. Então, nós temos que aprender a respeitar essa consequência. Passar por isso para recomeçar. O recomeço sempre é uma oportunidade para nós. E sem apontar dedos, né? Ah, mas se minha mãe, ai, mas se meu filho, ai, mas se meu amigo, se minha escola, se minha família, se meu trabalho. Não, não, não. Calma, é tudo você. Você é responsável pela tua história. Ou você vai ser um protagonista, ou você vai ser um coadjuvante. O que você escolhe ser? Nossa, forte. Né? Qual fim você quer que tenha a sua história? Qual o the end? Aí você quer que tenha continuação ou que acabe por ali mesmo? Então, assim, não tem como julgar certas dores não vivenciadas por nós. Mas o que eu posso pensar é, o que eu posso fazer com a minha? Uhum. O que eu posso fazer com a minha? E eu acho que aí a gente simplifica essa narrativa da vida e começa a vislumbrar o quão maravilhosa ela é para nós aprendermos a sermos cada vez uma versão melhor de nós mesmos. E não existe, agora eu cheguei onde eu quero. Não! É um trabalho, uma construção constante, interminável, e é isso que torna tudo tão incrível. Perceba as pessoas que passam na tua vida por certos momentos, ou vários momentos, ou que perduram diferentes momentos, né? Cada um trouxe uma bagagem. Só que você tem que decidir, novamente, o que você quer deixar na tua mochila? Quais os valores que você realmente considera? Ah, você prefere assim, por exemplo,
teve uma amizade que você considerava muito e você criou uma expectativa frente àquilo e, de repente, se frustrou por alguma atitude dessa pessoa. Mas será que você não fez nada para atingir essa frustração? Será que a pessoa simplesmente te machucou de graça? Será que ela estava ferida e você não conseguiu perceber? Será que aquela amizade você não superestimou e, por superestimar, esperava dela algo a mais que ela não podia ou não queria dar? Todos os relacionamentos são assim. Então, perdoa, segue em frente. O que ela te ensinou? Sem ter raiva, sem ter ódio. Claro, são exemplos e exemplos, né? Mas a gente pode até trazer exemplos mais extremos, como aquele caso daquela escola que o casal faleceu por causa do assassino. E a mãe falou assim, a mãe da menina falou assim, a gente tem que orar por quem precisa. A minha filha já está nas mãos de Deus. Então, assim, aquilo ali é a coisa mais sublime da humanidade. Olha o raciocínio dela, né? Porque geralmente as pessoas vão falar assim, você é louca? Falar uma coisa dessa? Virava a mão no cara, matava ele ali. Gente, se a gente aplicar o mesmo método que aplicaram com a gente vai ser igual. Exatamente. Então, se você é grossa comigo e eu, para te enfrentar, sou também agressiva, eu tô descendo a inferioridade. E a mudança que o mundo precisa ter, que nós queremos, começa em nós. E se você perceber, tudo isso que a gente está tratando é comunicação. Comunicação interna, né? É conversar com seus sentimentos, é conseguir entender quando você está tendo uma crise de ansiedade e realmente perceber seus gatilhos. É começar a perceber o que te faz bem e o que não está te levando a lugar nenhum. É começar a entender por que eu dependo disso para ser feliz, por que eu dependo de uma bebida, de uma droga para ser quem eu quero ser, ou então de comida. Por que aquilo me satisfaz? Por que algo material me satisfaz? O que está faltando em mim? Isso é muito interessante o que você está falando, porque nós somos movidos a sentimentos, né? Sim. E automaticamente vem uma ideia na nossa cabeça. Muitas das vezes nós somos atingidos na mente por setas boas e setas ruins. Isso desce para o coração e aí é nós que decidimos a atitudes que vamos tomar. Sim. Então vem para a mente, desce para o coração e a gente age. Eu quero perguntar para você, doutora, qual é o conselho que você dá para uma pessoa que tem um histórico? Eu acho que a maioria do ser humano, da humanidade, tem uma história de superação. Muitas pessoas, infelizmente, têm traumas do passado. Eu acabei de tirar um menino do abrigo, fui buscar ele. A gente se conheceu numa ação social que nós fizemos com um projeto de mulheres. E a gente encontrou ele lá no CRAS. Se tornamos amigos, ficamos o dia inteiro lá trabalhando voluntariamente. E eu me tornei amiga dele. Por 3 meses a gente se comunicou no telefone. Ele me dava bom dia, né? Por carência, não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém. E ele acabou contando a história dele agora para mim, porque ele fez 18 anos e ele tinha que sair do abrigo. Então, ele não tinha ninguém para buscar ele, ele tem as coisinhas dele. No abrigo, ele aprendeu muito a organização, a cidadania lá dentro. As coisas dele eram tudo organizadas, a bolsinha dele, a educação ele aprendeu. Ele quis isso para ele, porque muitos que estavam lá estavam com as coisas tudo jogadas, tudo espalhado. E eu observei, eu vi a higiene, a limpeza dele. Peguei ele, coloquei dentro do carro, pedi permissão para o meu marido deixou. Fui levar ele no local que a gente conseguiu abrigar ele. E no caminho a gente conversou muito. Eu sentei para ouvi-lo, né? Eu paguei um lanche para ele. E ele começou a contar a história dele. Ele foi abusado até os 13 anos de idade pelos primos. E foi muito difícil. Doeu muito na alma dele. Até hoje dói. E ele vai precisar de um processo muito grande de cura. Então, assim, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo têm pessoas que teve um histórico difícil. Nossa, muitas. De traumas. E essas pessoas, às vezes elas podem olhar para elas. A comunicação, ela vai chegar em pessoas que é um empreendedor, que são pessoas formadas já, que sabem o que quer, que já entenderam o caminho. Mas também vai chegar em pessoas que precisam de um caminho, que precisam de um conselho. Como eu vou
chegar nesse lugar? Como eu vou fazer acontecer? Então, é sobre essas pessoas que ainda não têm uma identidade, que não sabe como projetar algo para a sua vida, para o seu futuro, que não vai ser mais um problema para a sociedade, mas uma solução para a sociedade, que independente da sua história do passado, que é a sua história de dor, que a partir de agora ele possa pôr uma vírgula e recomeçar. Qual é o seu conselho para essa pessoa? É uma pergunta muito complexa, né? Porque tem muitas nuances aí. É uma questão, primeiro, estrutural da personalidade dele, né, que a gente não tem nem como caber, avaliar o que pode ter acontecido, como ele pode ter sentido e respondido a isso. Tem uma questão sistêmica, porque são pessoas que, ao olhar da sociedade, são deixadas normalmente de lado, né, porque acreditarem que não tem nada a acrescentar, sendo que elas é que mais têm que acrescentar, porque esse é um menino que podia ter desviado o caminho tranquilamente, ele teria vários motivos. Né? Aí você falou dos empreendedores, por exemplo, talvez eles saibam, mas não façam o que eles saibam. Isso. Então, saber não é fazer. Agora, você quer que eu fale um conselho para essa pessoa que precisa dessa ajuda ou para alguém que vai ajudar ela? Eu quero que você dê o conselho para essas pessoas que ainda não descobriram sua identidade. Certo. Então, mas para isso, novamente, se elas tiverem acessibilidade à informação, facilita. Agora, a gente tem que pensar como chegar a informação a ela. Né? E eu acho que é aí que entra grupos de voluntários, de pessoas como você, que pensa no bem do outro, que não fica estritamente pensando só na sua vida, né? Que se doam o tempo. Porque essas pessoas, talvez, elas não queiram uma esmola no sinaleiro, elas não queiram um pacote de comida. Elas, de novo, elas queiram pessoas empáticas. Então, é que assim, esse é um problema específico, essa tua história, né? Que você fez tua parte. E talvez vai ter outros momentos que vai poder contribuir mais com a vida dele. Eu não sei quais outras pessoas vão estar na vida dele a partir desse momento, ou o que ele vai buscar. Mas, como sociedade falando, a partir do momento que a gente entende o que é empatia, talvez mais pessoas sejam empáticas e comecem a parar de julgar o porquê o outro pede, ou porque o outro necessita, ou porque o outro está no abrigo, ou porque que o outro foi preso, ou porque que o outro não consegue o trabalho, e comecem a estar com essas pessoas e caminharem realmente juntas. Novamente, voltando a ser humano. Qual que seria a solução ideal para isso? A solução ideal seria ter um auxílio do governo para ter instituições realmente efetivas que trouxessem essas pessoas e pudessem, por exemplo, capacitar elas a algum tipo de trabalho, algum tipo de serviço, junto com o trabalho psicológico. O trabalho psicológico, Pamela, ele é, às vezes, muito mal interpretado ainda, muito estereotipado, do tipo, eu não vou no psicólogo, eu não sou louco. Gente, por favor, louco quem não vai. Porque se eu estou indo lá, eu estou cuidando da minha saúde mental para não desequilibrar. Todo mundo precisa do psicólogo, todo uma mundo, todo mundo. E muito mais essas pessoas que passaram por traumas realmente, assim, imensuráveis, né? Porque eu posso falar para você, ai, nossa, o meu pai brigava com a minha mãe. Tá, esse é o meu trauma. Mas eu não tenho ideia de como falar para você o que é viver num lugar que as pessoas te abusam, te violentam, tua intimidade. E você não tem a quem recorrer ou ninguém acreditar em você, ou ainda, tipo, saber e ser conivente ou ser cúmplice. Não Então, tenho como responder por ele, mas... Isso é muito forte o que você está falando, porque hoje, com uma visão madura, eu consigo olhar para o histórico da minha família. Antigamente, quando eu saí de casa, quando eu tinha traumas, quando eu era uma menina, e eu olhava para a minha história e eu acusava a minha mãe. Tipo, hoje eu sofro porque a minha mãe me abandonou, porque a minha mãe me deixou, por causa do meu histórico. Eu carregava essa bagagem. Uhum. Hoje eu sou uma mulher, sou madura. Eu consigo entender e compreender a minha família. Por quê? Porque através da relação, do relacionamento que eu fui tendo com a minha mãe, porque com 13 anos foi quebrada. Não tinha relacionamento. Era briga ao ponto de eu ter saído de casa. Uhum. Hoje, infelizmente, há poucos tempos atrás, o meu irmão ele saiu da penitenciária, ele teve uma experiência, ele não tinha conseguido terminar os estudos em casa, teve um histórico. Eu olhava para a vida dele,
a minha mente queria julgá-lo, mas ao mesmo tempo eu queria entender o texto, né? Então eu olhei para a vida da minha mãe, que foi abandonada no berço com 8 meses. Ela já não ia ter estrutura nenhuma para poder me dar o que ela não recebeu. Já está aí Um começo. um começo. Então eu já comecei a olhar para minha mãe com outro olhar. Segundo, a questão do meu irmão. Ele foi para uma penitenciária, porque, infelizmente, ele teve uma atitude errada, mas passou 2 anos. Eu não dei dinheiro, eu não visitei, a minha mãe fez a parte dela. Quando ele saiu agora, há pouco tempo, eu consegui olhar para o meu irmão com aquele olhar de misericórdia. Eu olhei para ele e vi ele falando que lá ele conseguiu terminar os estudos, ele fez cursos e já está no caminho para ganhar uma bolsa para fazer uma faculdade. Que benção. Então, assim, quando tudo aconteceu, eu olhei para a situação como outras pessoas, os vizinhos e o bairro olhou e julgou, mas no decorrer dos tempos, a minha maturidade e a minha consciência me fez entender que o caminho que eu julguei poderia ser ruim, mas levou ele a um lugar de dignidade. E hoje ele tem dignidade. Então, eu olhei para mim e eu percebi que eu não posso julgar ninguém. Não, essa não é nossa tarefa. Quem é nós? Quem é nós? Quem somos nós para apontar o dedo para alguém? Primeiro para si. Então, antes de falar, nossa, mas como é que ele fez isso? Você não sabe se você faria ou se você faria diferente. Não sabe. Não existe como estar. Por isso que o conceito da empatia é errado. E que bom que você olha isso sem se condenar também por ter julgado. Porque para atingir maturidade, a gente precisa vivenciar experiências. Não existe como ter maturidade, florescer assim, do nada, né? Tem uma charge bem interessante, os 2 personagens conversam assim. Eu fico às vezes pensando, e se eu tivesse escolhido outras coisas na minha vida? Aí o outro diz, você estaria pensando, o que você teria escolhido, né? O que estaria acontecendo se tivesse feito outras escolhas? Então, a gente não tem a possibilidade de analisar o C. Tem muita coisa em torno que a gente ainda não sabe, que é muito pouco estudado, ou melhor, pouco desvendado do muito que é estudado em relação à consciência, subconsciência, inconsciência, projeções, introjeções, né? A questão da manipulação da mídia, a questão da sociedade faz a mídia ou a mídia faz a sociedade, se é a questão espiritual, se é a questão de destino. Tem muita coisa ainda que a gente não sabe a resposta, mas a questão não é nem procurar a resposta, é se indagar. O que eu posso fazer depois disso? Porque não adianta viver lá ou lá. Não adianta viver no passado, no que já fez, embora haja a consequência, de alguma forma para todo mundo, por mais que a gente não veja, né? Não significa que não está sendo feita a justiça. E não adianta olhar lá para frente se o meu agora é agora. Então, talvez, uma coisa que me surgiu na cabeça para resolver a questão do menino que você estava comentando e até de outras pessoas na mesma condição, são os empreendedores que já entendem mais e estão numa situação melhor, fazer um pouco de si. Né? Sim. É que nem o gradiente químico da química. O gradiente químico mostra assim, que a substância onde está em maior concentração, ela passa sem gasto de energia para onde está em menor. Gente, é uma coisa lógica. Ninguém fica pobre, ninguém fica mais rico, ninguém fica mais... É um equilíbrio. Né? Então, vamos aplicar a lei da física na nossa sociedade. Vamos nos espelhar na natureza para não só construir avião, computador, garfo, colher, qualquer outra coisa que a gente mais se espelhe, máquina fotográfica. Vamos aplicar na nossa humanidade. Isso. Tudo tem um símbolo de onde a gente consegue chegar até o final do túnel. Só que a gente ainda não consegue desvendar essas mensagens. E são comunicações, por mais que nem sempre sejam faladas. Exatamente. E tudo se resume em pessoas, né? Eu tenho uma história que eu acho que você já viu, muitas pessoas já viram, sobre o cavalo. Que o diabo vai lá, corta do pescoço do cavalo a corda. O cavalo corre, come a horta da mulher. A mulher vai lá e reclama pro marido. O marido pega a arma e vai matar o cavalo do vizinho. E o dono do cavalo, que é o vizinho, vai lá e mata o homem.
Ou seja, Ninguém teve inteligência para parar aquilo. pois é. E somos nós os seres racionais, né? É. Então, acho que talvez o que falta no ser humano é potencializar as suas próprias competências de ser humano. Nós temos sentimentos, nós podemos guardar memórias afetivas e aprender com elas, que é o tal do sistema límbico lá, da amígdala que você tinha falado. Nós aprendemos com isso, mais com o sentimento do que com o raciocínio. Mas se a gente tem essa capacidade de raciocinar, precisamos usá-la. Né? Precisamos usá-la e direcioná-la ao que realmente precisa do nosso gasto de energia para raciocinar. Então, calma, hoje em dia, não significa que antes não, mas se mata por centavos, pai mata filho, filho mata pai, mata professor, feminicídio altíssimo. Quer dizer, as pessoas precisam se reencontrar no porquê. Por quê? Por que eu considero essa mulher como um objeto que eu vou ter ela quando eu quiser e só eu? Ela é minha, se não for, não é minha, não é de mais ninguém. Por que que o adolescente, o filho, não consegue se colocar no lugar e falar, não, peraí, mas ele é o meu responsável, ainda não sei nada de mim. Então ele deve saber o que é melhor por mim. Por que que o aluno não se coloca no lugar que se o professor está falando, alguma coisa acontece, alguma coisa está acontecendo. Se o funcionário está demonstrando para o chefe que está chateado, alguma coisa está acontecendo. A gente só vai conseguir voltar, retornar ou iniciar uma humanização se a gente olhar o contexto e não o texto, assim como se estuda a Bíblia. Não adianta olhar a parábola, você tem que entender todo o contexto do porquê está tendo aquela parábola. Ela não é solta, ela não é à toa, ela não veio do nada, simplesmente assim. Nós que atendemos mulheres quase todos os dias, nós pegamos muitas histórias. E a gente pegou uma causa esses tempos de uma pessoa, uma mulher, que sofria muito com o marido em relação ao vício que ele tinha. Ele tinha um vício de pornografia, ele gostava de ver mulheres, pornografia, de entrar na página das pessoas e ficar vendo a vida delas. Porque isso era um vício. Muitas líderes davam conselho para ela dizendo, ele precisa de libertação, existe algo espiritual sobre a vida dele. Só que nós fizemos ela entender de forma diferente. Como? Quando a gente conversa com o homem, nós sabemos que o homem ele é pela visão. A mulher é muito pela emoção. Uhum. E olhar aquilo, olhar a pornografia, trazia prazer para ele. Então ele estava preso naquilo ali, né? O hormônio da alegria, né? A serotonina. Trazia sobre ele alegria. Dopamina. Trazia sobre ele um prazer. Ele olhava, talvez não é porque ele tinha, que ele era um maníaco, mas sim porque aquilo ali trazia satisfação sobre ele. E ele não estava percebendo o quanto estava atingindo ela. Porque ele não tinha a maturidade de se colocar no lugar da sua esposa. E porque ela também não comunicava a ele. Não. E aí o que acontece? É o que acontece no casamento de muitas pessoas. O cara acaba se abrindo para outros amigos, os outros amigos acabam influenciando ele, colocando todo mundo no mesmo pacote. A esposa também vai e acaba se abrindo para outras pessoas. E a gente fez ela entender, compreender e chegar nesse lugar de maturidade. Como que eu vou conseguir libertar, curar essa situação? Então, nós ajudamos e aconselhamos ela para que ela olhasse para ele não com um olhar de inimigo. Não, ele não é o teu inimigo. Primeiro, você tem que entender e olhar ele como seu marido. Segundo, você tem que ter um olhar de misericórdia para ele. Né? E depois você precisa se achegar a ele e fazer ele cair na real. Fazer com que ele venha entender que aquilo ali está prejudicando o casamento de vocês e que ele precisa mudar o caráter dele, que ele precisa mudar a forma de como ele vai dar continuidade. E ela praticou como nós direcionamos ela. E acabou dando certo, porque ela entrou numa comunicação com seu esposo, conseguiu se abrir, conseguiu conversar com seu esposo, e hoje, graças a Deus, eles estão livres. Porque por isso que eu digo que o meu lema, assim, né?
Relação é comunicação e vice-versa. Você não tem uma relação efetiva ou eficaz ou sadia sem uma comunicação efetiva, eficaz e sadia. E vice-versa. Então é impossível. Se você não se comunica ou se você se comunica de forma que o outro não entende, ou que você acha que ele tem que entender, é que nem aquelas pessoas, ai, mas como é que você não entendeu? É óbvio. É óbvio para quem, né? Se eu tô perguntando, não foi óbvio para mim. Por mais claro que possa ter parecido ser, ao meu olhar. Então, sim, eu acho que essa é de novo, a base de toda a estrutura social, seja em qualquer campo de vida que a gente esteja associando. Quero agradecer, doutora. Quero agradecer muito a tua presença aqui no nosso programa. Tenho certeza que muitas mulheres vão ser edificadas por esse texto, por esse conteúdo que você trouxe para nós, por esse curso que eu tenho certeza que vai mudar a vida de muitas pessoas. E eu quero que você deixe aí o teu contato, eu quero que você deixe o teu Instagram, aonde que nós podemos te encontrar. Certo. Bom, primeiro, estou aí disponível, né, para qualquer pessoa que queira saber mais sobre meu conteúdo em si, sobre meu conteúdo, não sei se é uma boa, sobre o conteúdo de comunicação em si. E principal contato, o Instagram, né? Então, @jm_comunicacal, tem que escrever, porque não tem o cedilha e o acento. Eficaz com Z. Vocês vão ver lá meus vídeos, meus chamados convites para aulas gratuitas, para palestras. Aliás, eu estruturei uma palestra sobre relações e relacionamentos e o poder na comunicação entre eles. Então, fica aí também a minha disponibilidade, caso alguém se interesse, para a gente poder conversar mais sobre isso, porque eu acho que realmente é algo necessário para abrir os olhos de todo mundo e, ao mesmo tempo, ter uma partilha, né, para agregar ainda mais conhecimento para minha pessoa. É isso aí. Muito obrigada, doutora. Obrigado a todos e até breve.